dia! Bom dia, feliz sexta-feira para você que chegou aqui agora para aprender um pouco mais, para sair do lugar de onde estava e ter novos resultados. Bom dia, Gleice e Yane, tudo bem com você? Bom dia, Natane, bom dia. Hoje nós estamos no dia 9, gente, dia 9. Nós já estamos de parabéns por nós estarmos há 9 dias numa jornada de transformação, há 9 dias vivendo o extraordinário, colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, vocês estão de parabéns já por estarem aí quase completando 1/3 da nossa jornada. Amanhã nós entramos no 1/3 da nossa jornada. Olha só como fomos vitoriosos até aqui. Motivo de comemorar, né? Motivo de agradecer. Nós estamos aí já buscando viver uma jornada de conhecimento para que nós possamos criar um hábito na nossa vida e que esse hábito, ao final desses 31 dias, ele não seja perdido. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós colocamos em prática. Bom dia, Joelma, bom dia, Larissa, bom dia Edileuza. Quando nós colocamos em prática esse hábito, nós passaremos aqui 31 dias seguindo essa jornada, colocando em prática esse hábito de nos alimentarmos da palavra do Senhor, de tirarmos 1 hora do nosso dia para entregarmos a Deus aquilo que nós temos de melhor, né? O nosso tempo. E aí, nós vamos usar esse tempo da melhor forma possível para que a gente continue o nosso dia dando resultados e resultados bons, não é? Nós não estamos aqui deixando a pior parte do nosso dia para Deus, estamos escolhendo a parte que nós estamos dispostos, que nós estamos descansados de uma noite de sono. Eu já acordei 5h45, já levei as meninas para a escola, já fui para a academia, voltei, tomei um banho, estou aqui com vocês agora. Então, que ao longo desse dia coloquemos em prática tudo aquilo que nós estaremos aprendendo aqui, não é? E aí nós estamos criando um novo hábito na nossa vida, vocês percebem? Criando um novo hábito, uma nova forma de fazer o nosso dia. E aí, depois que terminar esses 31 dias, que esse hábito continue. Que vocês sintam assim um desejo tão grande de se alimentar da palavra do Senhor, que vocês não passem nenhum dia mais sem tirar um tempo de qualidade para Deus, porque Ele é o principal nas nossas vidas, não é? E se Ele é o principal nas nossas vidas, por que eu não dedico o meu tempo a Ele? Se Ele é o principal para mim, por que eu deixo Ele sempre por último? Sempre quando eu já estou com sono, sempre estou cansado. Se der tempo eu leio a Bíblia, se não der eu não leio. Se Ele é um valor importante para mim, por que eu deixo Ele em último lugar? Então vamos mudar esse hábito nesses 31 dias. Esse desejo que o Senhor colocou no meu coração de trazer até vocês uma proposta diferente, né? Transformar aquilo que vocês já vinham fazendo para que vocês tenham mais resultados e resultados em cima daquelas coisas que deram certo, de aplicações práticas da palavra do Senhor, da vida de quem viveu há mais de 3.000 anos atrás, mas deixou aqui escrito o que deu certo, né? E nós podemos hoje ler, ter acesso, está na altura das nossas mãos e podemos aproveitar os benefícios que a palavra do Senhor nos deixou. Então, nós estamos aí já no nosso 9º dia. Parabéns para todos vocês que estão na jornada, parabéns mesmo, porque se colocaram numa posição de fazer diferente, não aceitar os resultados que vinham tendo até então. Se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes, não é? Então agora nós vamos iniciar o nosso devocional. Todos os dias antes de você ler a sua palavra, você deve se colocar de joelhos na sua casa, pedir ao Senhor para te dar direção, para que possa abrir a sua mente, tirar as escamas dos olhos, tirar tudo que é nosso,
para que nós possamos estar abertos para ouvir a voz do Senhor, porque a palavra dele é viva. E se ela é viva, ela vai falar ao seu coração, ela vai trazer a você o alimento que você precisa naquele dia. Às vezes o mesmo texto que a gente lê traz um alimento para mim diferente do alimento que vai trazer para você. Então, como ela é viva, ela conhece e ela sabe onde vai acalentar, onde vai acalmar, onde vai trazer esperança. Então, é necessário que nós façamos uma oração para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, amém? Então, agora eu vou desativar os comentários aqui da live para que a gente possa entrar em um ambiente de comunhão, para que a gente possa não deixar nada tirar a nossa atenção. Se você estiver dirigindo agora, você está perdoado de não fechar os olhos. Mas quem não está dirigindo, eu convido você a fechar os olhos comigo agora, a entrarmos nesse ambiente de comunhão, para que possamos orar ao Senhor. Eu vou desativar os comentários aqui, tá bom? Aí, vamos fechar os nossos olhos, vou aumentar nosso louvor aqui. Senhor meu Deus, estamos mais uma vez diante do Senhor. Queremos pedir ao Senhor pela vida, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. Que o Senhor esteja, ó Deus, abrindo a nossa mente neste momento. Neste momento que estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, pedimos ao Senhor que, por misericórdia, tire de dentro de nós tudo aquilo que é nosso, todo o nosso ego, todo o nosso orgulho, toda a nossa condição, todo o nosso saber, mas que o Senhor esteja colocando dentro de nós, ó Deus, aquilo que realmente importa. Coloque dentro de nós, ó Deus, as Tuas palavras que são vida, que traz transformação para a nossa vida. Que o Senhor esteja, ó Deus, entrando em cada lar que está conectado aqui conosco, que está assistindo essa live, nas vidas daqueles que irão assistir depois. Que o Senhor esteja entrando e fazendo, ó Deus, a Tua transformação. Que cada coração esteja aberto para aprender a Tua palavra, e que cada coração esteja aqui, ó Deus, sedento de alimentar da Tua fonte. Que o Senhor use a minha vida nas Tuas mãos, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor tenha liberdade de agir aqui, de falar através da minha vida. Que o Teu Espírito Santo venha me mostrar e falar através da minha vida o que o Senhor deseja que seja falado nesse devocional de hoje. Usa as nossas vidas, abençoe a vida de cada um que está aqui. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada coração. O Senhor é quem sonda os nossos corações, o Senhor sonda as nossas mentes, o Senhor conhece as nossas emoções. Fala conosco no dia de hoje, quando iremos estudar o capítulo 9 de Provérbios. Nos ensina, ó Deus, o que é precioso para esse dia. Entrego diante do Senhor as nossas vidas, o nosso momento de leitura da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vou voltar aos comentários aqui, tá? Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. Quem entrou no momento da oração. Bom dia para vocês. Nós estamos no capítulo 9 hoje do livro de Provérbios. Já pegaram a Bíblia de vocês? Já pegaram caneta, papel? Quando nós estamos aprendendo, nós precisamos de anotar, tá, gente? Se a gente não anota, depois, ó, a gente perde. A gente consegue guardar, com certeza a gente guarda alguma coisa, né, no nosso coração. Mas se a gente quiser voltar depois para meditar, aí muita coisa se perde, né? E quando a gente está anotando, fica mais fácil da gente não perder. Vamos começar então a leitura da palavra. Tá todo mundo pronto? Quem tá pronto, digita aí nos comentários. Tudo pronto. Tudo pronto. Por aqui também estamos prontos. Então agora nós vamos começar com o capítulo 9, tá? De Provérbios. Os convites da sabedoria e da insensatez.
No versículo 1, já diz assim: a sabedoria construiu sua casa. Abaixar o som que eu estou me confundindo. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Olha só. Vou parar por aqui para a gente explicar. Não é? Então ela preparou a sua casa, olha só. Ela construiu um ambiente. Ergueu suas 7 colunas. Então, o ambiente que ela preparou era um ambiente grande. Na época que foi escrito isso aqui, aquelas colunas lá do templo, elas eram, quanto mais colunas, maior era o templo, né? Então, ela preparou aqui um templo grande. Por que que ela preparou? Olha o que ela fez. Matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Então, olha, ela estava preparando muita comida, vinho, que representava alegria, né? Enviou suas servas para fazerem convite. Então, a sabedoria tinha servas aqui, olha. Tinha pessoas que iam trabalhar para ela. Desde o ponto mais alto da cidade. No ponto mais alto da cidade é o lugar que a gente tem visão de toda a cidade. Do ponto mais alto da cidade, ela foi lá clamar. Então, ela enviou as servas para fazerem convites. Do ponto mais alto da cidade, ela está em todos os lugares. Ela foi, estendeu esse convite a todos os lugares. Clamando. Clamando quer dizer, ela estava pedindo, clamando, desejando grandemente que todos aceitassem o convite dela, né? Então ela falou: venham todos os inexperientes. Lembra que a gente estudou ontem os inexperientes, aquelas pessoas que não têm experiências com alguma coisa? Os inexperientes aqui são as pessoas que não têm experiência com aquele assunto, que são tolos, que são inocentes, que caem em qualquer conversa. Ah, não sabia disso, caí sem saber. Ah, entrei numa furada, não sabia. Inexperientes, sem cautela, os incautelosos, né? As pessoas que não têm cautela, não têm experiência, não têm vivência, não têm conhecimento, e aí acabam caindo em armadilhas por falta de conhecimento, né? E também chamou aos que não têm bom senso. Chamou também quem não tem bom senso. Então, quem que a sabedoria está chamando para esse banquete? Porque ia ter uma festa, né? Ia ter um banquete aqui, porque ela preparou a casa para muita gente. Ela preparou muita comida, preparou vinho, mandou todo mundo sair convidando. Quer dizer, ela estava preparando um grande banquete aqui. Então, ela chamou os inexperientes, né, os incautelosos, e chamou os que não têm bom senso. Aquelas pessoas que não são equilibradas, que não têm o equilíbrio das suas emoções, que não sabem até onde elas podem ir, não é? Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Então elas estavam convidando as pessoas que não têm bom senso, os inexperientes, para se alimentar daquilo que ela iria oferecer. E o que a sabedoria nos oferece? Nós já aprendemos aqui, em todas as lives até o dia de hoje, todos os benefícios que a sabedoria nos oferece, não é? Honra, uma pessoa equilibrada, prosperidade, abundância, vida longa, tomar decisões que não vamos nos arrepender no futuro, temor, né? Venham comer da comida que preparei e beber do vinho que preparei. Então esse convite foi para todo mundo, todos eles, aqueles que não têm malícias, aqueles descuidados que não percebem as coisas, não é?
aqueles que acabam entrando nas furadas sem saber, aqueles que não têm paciência, que quer tudo para hoje, sem pensar, eu quero é agora, se não for desse jeito eu não quero, não age com sabedoria, faz coisas sem pensar, sem equilíbrio. Então ela chamou esses tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas: os insensatos, os incautos e os desajuizados. Olha só, gente, como que isso aqui é profundo. Quem a sabedoria está convidando? Será que nós somos ou temos sido, às vezes, essas pessoas? E ela chamou todos eles para o banquete. Agora vamos lá para os 6. Bom dia, Mari. Agora os 6, ó. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então aqui a sabedoria está falando, né? Para quem é assim, como ela falou lá em cima, ó, incauto, insensato, desajuizado. Para quem é assim, tem conserto. Você não precisa achar que tá tudo fadado a terminar do jeito que tá. Se você é assim, eu tô te convidando, a sabedoria tá te convidando para o banquete, para se alimentar do que ela tem para te oferecer. Esse banquete é para você. É para vocês que se sentem assim. Podem vir, é como se ela estivesse falando, né? Venham, venham, tem concerto ainda para vocês. Venham para o meu evento, venham para o meu banquete. E aí, quem acha, né, que tá andando por esse caminho, ela tá convidando a andar no caminho dela, né? Viver no caminho do entendimento. Deixar de ser vida louca, deixar de fazer aquilo que faz sem pensar, deixar de agir na própria razão, sem perguntar ao Senhor o que faz. Aquelas pessoas que acabam deixando de orar, né, antes de tomar uma decisão. São essas pessoas que a sabedoria está convidando a fazer uma coisa diferente, né? Deixem a insensatez e vocês terão vida. No 6. Andem pelo caminho do entendimento. Agora ela está falando, ó, vocês que são insensatos, incautos, que são sem bom senso, que fazem tudo do jeito que vocês querem, sem pensar, tem que andar no caminho do entendimento para participar do meu banquete. Se vocês continuarem andando nesse caminho que vocês estão andando, vocês não vão ter acesso ao banquete que eu estou oferecendo. Aqui é a sabedoria falando, como se eu estivesse falando com vocês. Ela está falando em primeira pessoa. Aí vem o 7 agora, que eu acho muito forte. A gente acaba não fazendo isso por não conhecer. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não é? Todo convite que você recebe, você aceita? Escreve aqui nos comentários para mim. Todo convite que você recebe, você aceita? Eu não aceito todos os convites que eu recebo. Às vezes tem convite que eu recebo que não faz parte daquilo que eu acredito e não é um lugar que eu acho que vai ser bom para mim. Não é? Não precisamos de aceitar todos os convites. Então tem pessoas que a sabedoria vai convidar e que ela vai aceitar o convite. Mas tem pessoas que não vão aceitar o convite da sabedoria, mas ela está sempre disponível. Ela está ali fazendo o convite dela, né? Então cabe a nós aceitarmos ou não. Então, aquelas pessoas insensatas, sem bom senso, será que elas vão aceitar? Se elas aceitarem, é porque elas estão naquela posição de buscar a sabedoria. Então, quando ela ouvir a sabedoria gritando lá, venham para o meu evento, venham comer da comida que eu preparei. Eles já estão procurando, eles já estão desejando, já ouviram falar da sabedoria, então eles vão aceitar esse convite. Mas esses daqui, que estão andando no caminho, o zombador e o insensato, eles provavelmente não estão nem aí para saber da festa que a sabedoria está promovendo, né? Nem sabe às vezes o que é sabedoria. E aí provavelmente não vai aceitar o convite, né? Provavelmente quem vai aceitar é quem já está procurando
encontrar sabedoria em algum lugar e vai falar: opa, eu ouvi falar que a sabedoria está dando um banquete, eu vou aceitar. E nesse banquete, sim. Quem corrige o zombador, né, que eu falei aqui, vocês já olharam no dicionário o significado da palavra zombador e da palavra insensato que estava falando lá em cima? Eu coloquei aqui no Google, vou ler para vocês. O significado no Google dessa palavra insensatez. Característica do que é insensato, falta de juízo, loucura. Ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, imprudência, loucura. Olha só o que é insensato no dicionário. Não estou falando da Bíblia. Na Bíblia está falando aqui que a sabedoria está convidando os insensatos e que nós não devemos corrigir o zombador e nem os ímpios, né? Os insensatos. Olha só. O zombador é aquela pessoa... Deixa eu colocar também o zombador aqui para a gente ler no Google o que significa. Olha só o que significa zombador, gente. Zombador. Aquele que zomba ou faz zombarias. Aquela pessoa que fala sem entender. Aquela pessoa que ri de uma posição que você toma sem entender o motivo de você tomar aquela posição. Aquela pessoa que ri da cara dos outros que toma uma atitude sábia. É o zombador. Põe apelido nos outros, fica escarnecendo as pessoas, fica fazendo gracinha, né? Fazendo hora com a cara das pessoas, muitas vezes, né? Não leva a sério o que é uma vida direita, uma vida digna. E aí a palavra do Senhor está nos falando hoje que nós não devemos corrigir o zombador, porque senão nós vamos trazer sobre nós um insulto. Nós conhecemos vários tipos de pessoas, e quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Olha só como que esse versículo 7, ele casa tão bem com as coisas que a gente faz às vezes sem saber. Às vezes a gente acha que tem que corrigir todo mundo que está fazendo alguma coisa errada, mas a palavra própria nos fala que nós não devemos corrigir as pessoas, os zombadores e aqueles que são ímpios. Por quê? Porque nós podemos trazer um prejuízo para a nossa vida. Porque essas pessoas não sabem aceitar uma correção, não sabem aceitar uma advertência, não sabem ser exortadas. Elas vão ficar com raiva da gente. A gente pode perder cliente, pode perder amigo, pode perder familiar por querer corrigir as pessoas que a própria palavra fala que nós não devemos corrigir. A palavra fala que nós devemos corrigir, olha aqui, no 8. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Gente, quantas vezes eu quis corrigir pessoas que eu achava que estava fazendo uma coisa errada, mas que a pessoa... Olha só, se eu soubesse, né? Se a gente lesse a palavra do Senhor e lesse todos os dias, a gente não ia dar tanta bobeira na vida, né? Caso contrário, ele te odiará. Você vai acabar perdendo amizade, perdendo relacionamentos com pessoas, se você quiser corrigir todo mundo para andar. Eu tô lendo o capítulo 9, hoje é dia 9, aí nós estamos no capítulo 9, tá? Então, repreenda o sábio e ele o amará. No versículo 8, repreenda o sábio e ele amará. Por quê, gente? Porque o sábio é humilde. O sábio aceita ouvir correção. A pessoa que busca sabedoria, ela sabe que ela tem que ouvir os mestres, tem que ouvir os conselheiros, tem que ouvir os mentores, tem que ouvir as pessoas que têm autoridade sobre elas. O sábio entende que a correção está fazendo ele ser uma pessoa melhor. Mas o zombador e o insensato não. O zombador e o insensato não tem humildade, ele tem orgulho. O orgulho dele é tão grande que ele não aceita ninguém corrigir ele. Por quê? Porque ele pensa que já sabe tudo,
e que ninguém tem autoridade para corrigir ele. Então, a própria palavra aqui está nos dizendo, se você corrigir um amigo seu que é sábio, ele vai te agradecer e vai te amar pro resto da vida. Não é? Às vezes um amigo seu faz uma coisa pequenininha, mas que você vê e fala assim, nossa, se ele continuar fazendo isso aqui, lá na frente ele vai ter um prejuízo. Aí você vai e fala, fulano, eu acho que se você fizer isso, lá na frente você vai ter um prejuízo. Não é melhor você rever isso que você falou? Ou não é melhor você fazer isso de uma outra forma? Não é melhor você pensar antes de fazer isso? Porque isso aí pode trazer um prejuízo lá na frente. Nossa, muito obrigada. Não tinha pensado dessa forma, não tinha olhado dessa forma. Cara, muito obrigada por você me corrigir. Se você tá me falando isso é porque você realmente é meu amigo mesmo, né? Tá preocupado comigo, não quer me ver sofrer. Mas se você for falar isso aqui, ó, isso aqui, com uma pessoa ímpia, uma pessoa zombadora, uma pessoa insensata, você vai ouvir isso aqui, ó. Só isso. E ainda pode correr o risco de ser criticada, de ser humilhada, né? De levar nome de coisas que você não é. Então, se a própria palavra nos fala, nós devemos obedecer, né? Então, amém. É uma coisa que eu aprendi e que falou muito ao meu coração. Vamos ver aqui no 9 agora. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. E ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Olha, gente, que preciosidade. Então, nós precisamos de orientar as pessoas que têm sabedoria, que são humildes. Por quê? Porque ele ainda ficará mais sábio. E o homem justo, aquele que segue a justiça, não segue o caminho dos escarnecedores, o caminho dos zombadores, ele aumentará o seu saber. Então, toda vida que alguém me corrigir e eu trazer aquilo para minha vida e eu pensar naquela atitude e mudar, eu estou sendo sábio. Estou aceitando a correção para que eu seja ainda mais sábia, para que eu não tenha vergonha de lá na frente, uma atitude que eu tomei agora, me envergonhar, me humilhar na frente das pessoas, né? Porque é isso que a atitude de quem não é sábio leva. Toma atitudes hoje que lá na frente vão envergonhá-los publicamente, igual tá na aula que a gente teve há uns dias atrás, que eu não lembro qual foi o capítulo mais, mas que falava isso. Então, se você tá vendo uma pessoa zombar da outra, escarnecer, deixa falar. Não adianta. Na própria palavra nos falou, deixa ele mesmo achar a hora que ele vai aprender aquilo ali. Não vamos entrar nesse tipo de confusão, né? E aí, nós temos vários tipos de relacionamento na nossa vida, né? Temos os insensatos, temos os sábios, temos os zombadores. E nós não estamos aqui para perder os nossos relacionamentos, mas para cultivar os nossos relacionamentos, não é? Ninguém tá aqui querendo ser um spray de mandar o povo tudo sair de perto, né? Nós temos que usar a nossa sabedoria para manter os nossos relacionamentos de uma forma saudável. Para isso eu preciso ter inteligência emocional. Olha, essa live de hoje, ela tá tão especial porque fala de um tema que eu preciso muito ter, todos nós, mas que não é muito falado. Você sabia que para você praticar a Bíblia você precisa ter inteligência emocional? Pois é. Você só consegue praticar os princípios da palavra do Senhor se você tiver inteligência emocional. E depois que eu terminar, quando eu chegar no final aqui, nós vamos falar sobre isso. Então, por isso que ontem eu coloquei aqueles stories falando que quando eu terminei de preparar a aula, a minha vontade era entrar ao vivo na mesma hora para poder começar a aula, gente. Pra que isso, né? Mas aqui foi tão maravilhoso a ficha que me caiu, que eu fiquei, meu Deus, como que as pessoas não entendem que para eu conseguir seguir os princípios do Senhor, seguir o que está falando aqui na palavra, eu preciso ter inteligência emocional. Como que a gente vive a nossa vida inteira, às vezes pessoas assim, 60, 70 anos, sem cuidar das emoções, achando que está fazendo o que é certo, mas não está? É muito profundo, né? Tá bom.
Então vamos lá. Versículo 9, né? Orientação e ensino, nós falamos aqui que só vem para aqueles que é justo, só os sábios desejam aprender, só os sábios desejam ser corrigidos, e os loucos, os insensatos, desprezam qualquer tipo de correção de conhecimento, né? Nós estamos aqui há 9 dias buscando o quê, gente? O que vocês estão buscando? Escreve aqui nos comentários para mim. Há 9 dias estamos aqui, eu buscando ser transformada pela palavra do Senhor, buscando alcançar sabedoria, entendimento e cumprir os princípios da palavra. E você? Cada um tem um desejo. Eu tenho certeza que o desejo de um nem é igual ao outro, né? Quem quiser compartilhar, escreve nos comentários pra gente. Vamos pro versículo 11 do capítulo 9. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Gente, olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O versículo 10. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Então, se você se aproximar do Senhor e conhecer a Deus, é o pleno sentido da vida. O pleno sentido da vida, você se aproximar de Deus e ter o pleno conhecimento dele, né? Então a sabedoria aqui promete que se você tiver sabedoria, por intermédio dela, por meio da sabedoria, você terá mais dias de vida. Você terá vida longa. Poucas coisas na palavra nos prometem vida longa, não é? Eu vou falar aqui para você sobre isso também. No 12 agora. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, olha só aqui de novo a lei do retorno, né? Nós somos o fruto daquelas coisas que nós decidimos todos os dias. Todas as nossas decisões nos levam a lugares de plantio de sementes. Então, novamente aqui no versículo 12, a palavra nos declara que nós somos o fruto das decisões que nós tomamos. Quais os frutos você está colhendo hoje na sua vida? Quais os frutos você está colhendo na sua vida espiritual? Quais os frutos você está colhendo hoje na sua vida profissional? Quais os frutos você está colhendo hoje na sua vida emocional? Você já parou para pensar quais os frutos você tem colhido nas áreas da sua vida? Na sua saúde, na vida dos seus parentes? Quais os frutos você tem colhido na parte de servir com aquilo que Deus te deu nesse mundo para fazer o mundo ser melhor através da sua vida? Quais os frutos você tem colhido na sua vida hoje? Olha para a sua árvore agora. Olha para os frutos que estão descendo lá na sua árvore, que estão lá. Imagina a sua árvore, um pezinho lá, cheio de frutinhos pendurados. Aqueles frutos te agradam? Aqueles frutos são saborosos? Aqueles frutos são cheirosos? Você tem prazer de olhar para a sua árvore? Em todas as áreas da sua vida? Tem algum frutinho lá de alguma área que está te deixando triste? Que não está tão bonito como você gostaria? Que não está sendo saboroso comer daquele fruto naquela área da sua vida? Então a palavra nos fala aqui no versículo 12 do capítulo 9 que você sofrerá as consequências das escolhas que você faz hoje. Vamos repensar as nossas escolhas naquela área que o nosso fruto não está sendo tão bom? Vamos juntos, né? Vamos juntos. Vamos agora para o 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. A insensatez é pura exibição. Ela está aqui se vestindo da melhor forma para atrair as pessoas a caírem no discurso dela, né? Falando palavras atraentes, usando recursos atraentes para atrair as pessoas a seguirem ela, né? Para atrair as vítimas, atrair as presas.
Aí no 14, sentada à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade. Então, olha aqui nós vemos outra coisa. A insensatez está sentada no ponto mais alto da cidade, na porta da sua casa, mas ela não tem um palácio com 7 colunas igual a sabedoria. Ela não tem servas para trabalhar para ela, para enviar os convites, não. Ela está lá sentada, numa posição de imponente, né? Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. E aí ela começa a falar, olha só. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Então ela está sozinha, na porta da casa dela, que não tem tanto glamour igual a casa da sabedoria aqui. Sozinha, aí ela começa a falar. Começa a falar para todos do convite que ela está fazendo, né? Quem passa pelo caminho que está em insensatez vai ouvir. Será que eu estou passando no caminho que está em insensatez? Ou será que eu estou passando no caminho que eu não estou nem ouvindo o que ela está falando? Porque se ela sentou lá no ponto mais alto da cidade, ela tem a visão da cidade inteira. Mas só vai ouvir quem está passando lá no caminho perto dela, para ouvir. E na palavra do Senhor, nas aulas anteriores, nós vimos aqui que nós temos que passar longe da tentação. Longe, longe, longe. Quem não anda nesse caminho não vai ouvir o convite dela não, hein? Aí ela fala, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Então quer dizer, as pessoas que estão seguindo o caminho da insensatez vão ouvir o convite dela. Venham todos os inexperientes. Ela começa a falar aqui, ó. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz. Olha só quem a sabedoria convidou para o banquete dela, para a festa dela, para o evento dela. Os inexperientes e os que não têm bom senso. Ela convidou as mesmas pessoas que a sabedoria convidou. Olha só. As mesmas pessoas que a sabedoria convidou, ela também convidou. Por que ela não convidou as pessoas sábias? Porque os sábios não andam pelo caminho dela. Os sábios não iam ouvir o convite dela. Então ela foi lá na presa fácil. Os insensatos, os inexperientes, os que não têm bom senso, os que não cuidam da vida emocional, da vida espiritual, os que não andam com a sabedoria. Eles são a presa fácil para ela. Será que nós estamos sendo presa fácil? Será? Então, ela convida eles porque ela sabe que se ela convidar, eles vão ouvir o convite e eles têm uma opção de escolha. Ela não falou que mandou os guardas pegarem eles à força aqui, não. Ela só está convidando, a decisão é minha, é sua, todo dia de decidir se vai ouvir ou não esse convite, né? Ela não chamou sabedoria porque ela sabe que quem é sábio não vai nem ouvir o convite dela. Ela pensa premeditadamente naquelas pessoas que ela vai convidar, na presa dela, né? Vamos ler aqui agora o 17, que aí a sabedoria vai falar, né? Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Gente, olha o que ela falou. Ela disse que a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas quem aceitar esse convite da sabedoria não imagina que o fim dele vai ser a morte. Não imagina que os convidados que aceitarão esse banquete já estão nas profundezas. Meu Deus! Ela termina falando que os insensatos, aqueles que buscam caminhar no caminho da facilidade, no caminho do atalho, no caminho de que eu quero, e é do meu jeito, é do jeito que eu quiser, é eu que mando, é eu que decido, é eu que escolho o que eu vou fazer. Esses que não aceitam conselho,
que não têm um mestre para orientar, que não aceitam correção, que não aceitam advertências, que não aceitam exortação, esse, sem pensar, vai acabar aceitando o convite dela. As pessoas que buscam uma vida fácil não são as pessoas sábias. O sábio, ele sabe, o sábio sabe, hein? Essa foi forte, né? O sábio sabe. O sábio já sabe que o caminho para conquistar o que ele precisa conquistar é um caminho mais difícil. É um caminho que ele precisa abrir mão de muita coisa para ele conseguir o que ele quer. Caminho de facilidade, caminho largo, não é caminho de pessoas sábias. O caminho para eu conquistar o que eu preciso é um caminho mais desafiador. É mais desafiador. Todos nós sabemos. Toda vida que eu e você quiser pegar um atalho para chegar em algum lugar, pode saber que nós não estamos sendo sábios. Nós estamos usando o nosso orgulho, estamos usando a nossa razão, estamos usando o nosso ego para falar que aqui é eu que mando, é eu que decido, para poder tomar uma decisão. O caminho da sabedoria, ele não é um caminho tão largo, é um caminho mais estreito, né? As decisões que nós temos que tomar são mais complexas. Não são? São mais complexas, mas o insensato não. O insensato, ele olha o quê? O que é mais fácil? Qual atalho que ele vai pegar? Como que ele vai chegar mais rápido? Como que ele vai passar na frente do outro? Como que ele vai ter mais lucro? Se ele fizer coisa errada, como que ele vai ganhar mais? Ele olha isso. Infelizmente, o atalho não pertence à sabedoria. Em nada na nossa vida. Em nada na nossa vida. No início, você pode até achar que é muito bom. Mas o fim, a própria palavra está falando aqui, ó. Mas eles nem imaginam que o final disso, que os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão na profundeza da sepultura. Por isso fala que o que é roubado, a água roubada parece doce. No início pode parecer que é muito bom, né? Você conseguiu uma coisa com facilidade, uma água roubada. Você não teve esforço nenhum para pegar aquela água. No início pode parecer muito bom, mas o final dela é a morte. Anotei mais umas coisas aqui. Então, esse capítulo 9, que com a conclusão que nós podemos ter dele, é que ele é um convite para mim e para você. Um convite para a gente decidir quem nós vamos ouvir. Se nós vamos aceitar o convite do banquete da sabedoria, que ela preparou tudo com todo carinho. Ela está em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, nos convidando a seguir pelo caminho dela. Ou se nós vamos aceitar o convite da insensatez, que vai, no início, parecer muito bom, mas que o final dele será a morte. Mas quem vai aceitar o convite da insensatez é quem não tem bom senso, quem é insensato, orgulhoso, quem busca atalho. Então que eu e você não sejamos essas pessoas, né? E aqui tem uma decisão para a gente tomar. Lembra que eu falei que as duas coisas que trazem vida longa na palavra do Senhor, eu ia falar sobre elas agora? Tem duas coisas na palavra do Senhor que prometem vida longa a nós. Uma delas é a sabedoria e a outra, honrar pai e mãe. São as duas coisas que nos prometem vida longa. Então, se eu e você sabemos que tem um caminho que nós podemos seguir, que nós teremos vida longa, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida seguindo princípios que nos darão alegria no dia de amanhã, que nós olharemos e teremos prazer de ver os frutos que nós plantamos, é o caminho da sabedoria e a honrar pai e mãe, né? Então, por que que ele fala que a sabedoria dá vida longa? Porque quem é sábio não está no bar onde acontece a maioria das balas perdidas,
de madrugada, não tá em baile funk, onde acontece uso de drogas, mortes, assassinatos. Quem tem sabedoria não se envolve em brigas de trânsito, onde acontece morte também. Quem tem sabedoria não se envolve em discussões. Quem tem sabedoria não trai o cônjuge, não provoca esse tipo de coisa, né? Quem tem sabedoria não se envolve nesses caminhos onde, pela estatística, acontecem a maioria das mortes. Então, a sabedoria, mesmo aqui, sem você ir em igreja nenhuma, mesmo sem você ter a mesma fé que eu tenho, se você seguir os princípios da sabedoria, você já está na estatística de quem vai ter vida longa. Porque você não vai participar das coisas que quem não é sábio participa. Então você vai tomar decisões certas, você vai a lugares que são lugares saudáveis, que não vão te levar para a morte, né? Então, o insensato vai sempre procurar se aproximar das pessoas que alimentam a mesma coisa que ele alimenta na vida dele. Então ele não vai conseguir manter um relacionamento com a pessoa sábia, porque vai incomodar ele. O sábio, quando ele começar a falar mal de alguém, ele não vai continuar a fofoca, não vai continuar alimentando aquilo. Quando o insensato começar a criticar o outro para ouvir da sua boca a mesma crítica, você vai parar, você vai fechar a sua boca e você não vai ouvir. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia. Quando o sábio começar a reclamar, você vai fechar a sua boca. Por quê? Porque você é sábio e você sabe que você não deve continuar aquele assunto. Então a sabedoria nos leva a tomar decisões fortes, né? Escolhas fortes. Então, quando a pessoa sábia escuta o outro falar mal de alguém, o que ele vai pensar na hora? Vai pensar: tá falando mal daquela pessoa, amanhã tá falando mal de mim. É isso que o sábio vai pensar. Então a gente começa a selecionar as pessoas que a gente se relaciona. A gente sabe para quem que a gente pode contar certos tipos de assuntos, para quem que a gente não deve falar. É certeza, se você chega num lugar e alguém começa a contar a fofoca de alguém para você, pode ter certeza que quando você virar as costas no dia de amanhã, é de você que ela está falando. Porque isso é um hábito da pessoa, falar mal do outro. É um vício que ela tem de falar mal do outro. Então, se ela falar mal de alguém com você, pode ter certeza que você está na lista dela falar mal também. É certeza. Nós não podemos achar que vamos conseguir manter uma conversa saudável com alguém, falar mal de quem a gente quiser, e no dia de amanhã essa pessoa não falará mal da gente. A pessoa que fala mal tem o vício de falar mal e tem o hábito de falar mal, de reclamar de todo mundo, de criticar todo mundo. É um vício dela criticar. Às vezes porque ela foi muito criticada na infância, às vezes porque ela foi muito rejeitada. Então é um vício que ela tem. E ela vai se conectar com pessoas que alimentam esse vício dela. Aí entra a inteligência emocional, né? Então, muitas vezes a gente prefere ser guiado por emoções do que por princípios. Lembra que eu falei nessa live que a gente ia falar sobre inteligência emocional? Por que eu tenho que ter inteligência emocional para poder cumprir os princípios da Bíblia? Porque sem inteligência emocional, eu passo por cima de todos os princípios para seguir a minha emoção. Sem inteligência emocional, eu sou desequilibrada. Eu não consigo fazer o que é certo. Por exemplo, a pessoa não precisa ter seguir nenhuma religião para saber que é errado gritar e humilhar as pessoas, não é? Você acha certo você chegar gritando e humilhando as pessoas? Colocando as pessoas abaixo de cachorro? Falando tudo de pior que tem dentro de você? Jogando a sua raiva toda em alguém? Você acha certo? Você acha certo? Não, não é certo. A pessoa não precisa seguir uma religião para saber que humilhar as pessoas, gritar, expor o seu ódio é certo. Qualquer pessoa sabe que isso é errado. E é errado mesmo. Então, quando a pessoa não tem inteligência emocional, o que ela faz? Ela passa por cima de um princípio porque ela não tem equilíbrio nas emoções dela. Então é mais fácil para ela
descumprir um princípio da palavra do Senhor, não ter sabedoria, do que ela calar e cumprir um princípio. Por isso a inteligência emocional é tão importante para a gente cumprir a palavra do Senhor. Por que então que as pessoas sabem que fazer isso é errado e elas não fazem? Porque na hora da raiva, na hora que você é colocado numa situação de estresse, de raiva, uma pressão, vem a sua pior parte. Vem à tona aquilo de pior que tem dentro de você. Se tá tudo bem, na maré mansa, tá tudo tranquilo, tudo zen, tá tranquilo. Mas coloca essa pessoa numa situação de estresse, de pressão. A pior versão dela vai sair para fora. Não é? Então é assim que acontece quando a gente não tem inteligência emocional. A gente passa por cima dos princípios para descumprir e agir com a emoção. Então dominar as nossas emoções, que é o segredo para quem quer ter sabedoria. Aprender a dominar as emoções. É a única forma que nós temos de cumprir a palavra do Senhor, quando a gente tem as nossas emoções no lugar. Por que que é tão difícil você ouvir as pessoas ensinarem sobre inteligência emocional? Por que as pessoas não buscam ter inteligência emocional? É um assunto que quase não é falado, né? Não é que está na modinha, mas que é bíblico. Para eu conseguir cumprir o que fala a palavra do Senhor, eu preciso ter inteligência emocional. Olha só. Lembra aquela parte da palavra que o Senhor fala que se o seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer? Se o seu inimigo, a pessoa que acabou com a sua vida, falou mal de você, espalhou mentira a seu respeito, fez o que podia, o que não podia com você, tiver fome, a palavra do Senhor nos fala que nós temos que dar de comida a ele. Sem inteligência emocional, você não consegue cumprir o que o Senhor falou na palavra que nós temos que fazer. Nós não conseguimos cumprir o que está na palavra sem inteligência emocional. Como que você vai dar a outra face para te bater? Quando bater numa face, o Senhor fala que nós temos que dar a outra face. Como que eu vou conseguir dar a outra face sem inteligência emocional? Eu vou quebrar o pau. Eu vou cair na briga. Eu vou partir pro abraço. Sem inteligência emocional, eu não consigo cumprir o que o Senhor falou. Onde que uma pessoa desequilibrada emocionalmente consegue dar a outra face pro outro bater? Não consegue, gente. Inteligência emocional é necessário para cumprirmos os princípios da palavra do Senhor. Então, nós não conseguimos. Por isso que nós temos, assim, a necessidade de aprender sobre esse tema, né? Então, para nós acreditarmos nos princípios, né? Nós temos a fé na palavra de Deus. E a segunda coisa é cumprir com inteligência emocional. Você acredita no princípio, mas não consegue praticar o princípio. Por quê? Não está com as emoções equilibradas. Se você não consegue governar as suas emoções, como você vai conseguir cumprir os princípios? Como você vai conseguir tomar decisões, submeter os seus sentimentos às decisões racionais? Não é? Então, se você conseguir ter esse governo emocional, você já está muito próximo da sabedoria. Se você conseguir governar as suas emoções, você já está muito próximo de ter esse relacionamento íntimo com a sabedoria. Então, se você juntar conexão com Deus, né, como se fosse uma pirâmide, juntar conexão com Deus, a sua vida espiritual e a inteligência emocional, você chegou perto, né? Já é uma pessoa sábia. A sabedoria, ela tem vários níveis, tem como você ainda ser mais sábio. Ela não é um nível ou tem ou não tem. Ela tem vários degraus. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu sou colocada em situações que fazem com que eu haja
com sabedoria, mais eu vou aprender a ter sabedoria. Eu vou colocá-la em prática, não é? Esse é o maior desafio do ser humano. Conseguir administrar suas emoções para cumprir o que o Senhor nos deixou na palavra dele. Então, o que dá resultado real para a vida de todas as pessoas, e quase ninguém fala, quase ninguém quer estudar, quase ninguém se trata emocionalmente para se conhecer, conhecer seus pontos fracos, conhecer o que te causa raiva, o que te causa injustiça. Nós precisamos olhar para dentro de nós e conhecermos os nossos pontos fracos. Saber o que tira de nós a nossa pior versão. Lembra da aula que eu falei aqui anteriormente? Não sei se foi ontem ou antes de ontem. Bateu, doeu, pega que é seu. Naquele lugar que a pessoa tocar e você tirar a sua pior versão, é o lugar que você precisa se tratar. É naquele lugar que você não vai conseguir cumprir um princípio bíblico na hora que você precisar. É naquele lugar que você não vai colocar em prática a palavra que o Senhor te deu, da forma como Ele gostaria que você agisse. Então vamos analisar as nossas emoções, vamos buscar livros, treinamentos, para que nós possamos aprender a gerir, fazer processos de coaching, fazer terapia, psicólogo, psiquiatra, não sei. Mas procura um meio de tratar suas emoções, aquele lugar onde você não consegue cumprir um princípio da palavra do Senhor. Quem tem sabedoria ama o conhecimento, ama adquirir conhecimento. E nós precisamos amar para que nós possamos ser cada dia pessoas melhores. Então esse foi o capítulo 9. É um tema que chama muito a minha atenção porque virou uma chave na minha mente quando eu estava estudando. Que sem inteligência emocional eu não consigo. Eu achava que sem inteligência emocional eu não conseguia ter relacionamentos saudáveis. Eu pensava assim, que ele geria meus relacionamentos, mas hoje eu entendo que a inteligência emocional é tão essencial na vida do ser humano que ela precisa dela até para cumprir a palavra do Senhor. Olha só, e muitas pessoas não se conhecem, não se tratam, não se cuidam, vive uma vida inteira arrogante, vive uma vida inteira sem conseguir equilibrar uma emoção na hora da raiva, na hora da pressão. Perde marido, perde esposa, perde os filhos, perde funcionários, perde empregos, perde tudo na vida por não saber colocar a emoção certa no lugar certo, na hora certa. Tem esse desequilíbrio. Que eu e você, a partir de hoje, possamos administrar as nossas emoções, procurar ajuda. Quem precisa de ajuda para administrar as emoções, procure ajuda. Não seja insensato, não seja incauto, sem cautela, mas seja uma pessoa sábia. Procure ajuda, orientação, para que você consiga cumprir os princípios da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Foi a nossa live do dia 9. Amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos aqui. Anotem as fichas que caíram na aula de hoje. Anotem o que você aprendeu na aula de hoje. Anota qual a decisão que você vai tomar assim que a gente desligar essa live. E anota. E faça aquilo. Coloque disciplina. Coloque foco. Lembra das aulas que nós já tivemos até hoje. Que para você ser sábio, você tem que ter disciplina. Para você ser sábio, você tem que ter foco. A sabedoria é amiga da disciplina, é amiga de quem tem foco naquilo que faz. A sabedoria é essa. Então nós estamos aqui há 9 dias buscando essa sabedoria. Fiquem com Deus, uma feliz sexta-feira. Espero vocês aqui amanhã às 9, tá? Nosso encontro marcado. Até mais e muito obrigada por estarem comigo até aqui. A live maravilhosa, graças a Deus. Também amei preparar essa aula, amei entregá-la para vocês, amei aprender um pouco mais, porque primeiro quem aprende sou eu, né? Sempre falo isso. Quem está aqui mais pertinho do ouvido sou eu, quem está ouvindo primeiro sou eu. Então eu busco aplicar isso na minha vida todos os dias, para que eu tenha os resultados que a sabedoria me oferece. Amém? Um beijo para vocês.
Amo a vida de vocês. Que Deus abençoe todos vocês nesse dia de hoje. Amém. Beijo, beijo. Tchau, tchau.